inteira, em todas as ruas, até o dia da estreia. Aí eu tinha vendido para 5 sessões. E ele ficou com uma renda, que foi a primeira, e eu fiquei pro grupo com todas as outras. Porque é o que eu tô te falando, quando ele viu aquele menino, eu vou fazer teatro, tudo bem, pode fazer. Aí o que ele fez? Ele queria que eu fizesse mais. E aí eu acabei fazendo várias peças, em que eu era ator e o diretor. E tinha gente de mais de 40 anos, e eu tinha 12. E eu dirigia. E ai de quem não obedecesse, porque eu era extremamente rigoroso, como sou até hoje. Só que hoje você tem uma maturidade maior, então outras coisas entram no jogo e você sabe ponderar essa autoridade, né? E aí eu acabei fazendo A Vida de Cristo, onde eu era o Cristo. Eu fiz Marcelino Pão e Vinho, onde eu era o Marcelino. Eu fiz uma peça Seca do Nordeste, em que eu tinha um papel, escrevi um papel para minha irmã. E aí aquilo, naquele ano, foi um tal rebuliço ali na igreja, na paróquia, que as outras paróquias em volta começaram a pedir para o espetáculo. Aí eu fui para Vila Madalena eu fui para Pinheiros, da Pinheiros eu fui para o Ferreira. De repente eu me vi no centro da cidade. E aí eu disse, é aqui que eu tenho que fazer teatro, aqui é o centro de tudo. Aqui é o meu lugar. É o lugar. E aí já tinha, foi aos 13 anos isso, né? Aí eu sofri um acidente, uma coisa que modificou completamente a minha vida. Mas não conta agora não, a gente vai para o intervalo, quando a gente voltar você fala. No Curta Cultura de hoje, eu tenho o prazer de conversar mais uma vez com este grande diretor, Roberto Vignatti, diretor de teatro e televisão. O Curta de hoje recebe o diretor de teatro e televisão, Roberto Vignatti. Roberto se descobriu ali como diretor, autor de peça. Você ia contar pra gente, antes do intervalo, que você teve aí uma surpresa que não foi muito boa. No carnaval dos meus 13 anos de idade, quando eu sou de outubro, né? Eu já estava trabalhando num dentista, tinha que ajudar a família, era uma família pobre, muitos filhos. Meu pai era um taxista, né? Era um motorista de táxi, que se chamava antes da época, né? E então eu começando o ginásio para entrar num curso superior, né? Eu comecei a trabalhar. E numa dessas minhas idas para a cidade, lá para o centro da cidade, porque isso era em Pinheiros, eu sofri um acidente de bonde. Na época era o bonde, que era a condução que levava até a cidade. E aí eu perdi a voz por 17 anos. Roberto, dos 13 aos 30 anos. Roberto, perder a voz durante todo esse tempo, um ator, um diretor, como é que você administrou tudo isso na sua vida? Bom, e qual a lição que você tirou de tudo isso? É uma grande lição, né? Isso tudo sobrou, assim, uma lição, acho que para sempre, até o dia que eu estiver vivo. É claro que no primeiro momento foi um choque, né? O filho mais velho de uma família italiana, uma coisa terrível, né, para a família, o filho mais velho ficar mudo de repente, um jovem, uma criança que as pessoas diziam que tinha talento. Eu cantava, eu me lembro que eu cantava, as pessoas paravam na rua e tocavam a campainha para perguntar quem estava cantando para minha mãe, na vila onde a gente morava. E então aquilo foi um grande choque. Como é que você é um ator sem voz, não é? E aí eu comecei a enveredar mais para o campo da direção. Claro que eu lutei esses 17 anos de todas as maneiras possíveis e imagináveis, passando do candomblé ao espiritismo, passando por tudo, que diziam que eu ia recuperar a voz, eu ia e fazia. Se eu tocava campainha, era muito comum acontecer isso. Eu estava estudando, tocava campainha, tinha lá uma senhora de uma vila vizinha que soube do problema e veio para minha mãe dizer: olha, a senhora tem que fazer isso, a senhora pega uma panela, coloque 1 litro d'água, coloque 6 ovos de galinha que acabou de botar. Olha só como era a coisa, as crenças, né? Bote isso dentro dessa panela, coloque no ponto mais alto do telhado, deixa a semana inteira. Depois dessa semana a senhora pega essa panela e ele vai ter que tomar esta água em jejum. E lá eu fazia aquilo para recuperar a voz. E sua mãe ia fazendo tudo, né? Ela fazia tudo, porque sabe aquela coisa de crença, de credibilidade, né? De gente simples.
E eu era obrigado a fazer. De repente eu estava estudando, ela batia na porta e dizia, vem comigo que nós vamos na Penha. Falei, mas fazer o que na Penha? Me disseram que tem uma mulher assim que benze, não sei o que lá. Lá ia eu no bonde para a cidade, para atravessar, para ir para a Penha, para fazer a coisa. E assim, as partes mais técnicas também, professores de voz, meu pai não tinha dinheiro para pagar isso, que era muito caro, a gente acabava conseguindo de graça, no Hospital das Clínicas, as pessoas que eram fonos. E aí foi indo, e os anos foram passando, acabei os estudos no científico, e nada da voz voltar. Roberto, mas foi muito eu fazendo tempo. Teatro, dirigindo já. E como é que você fazia? Eu fazia uma coisa que a gente encontra, cada um acaba encontrando a sua técnica, o seu jeito, né? Eu tinha um pequeno sarrafo, né, em que eu batia, 3 vezes era para você, 4 era para o Célio, se ele tivesse no espetáculo, 5 era para o Ângelo, então tinha batidas diferentes, né? E as pessoas olhavam para mim e sabiam que era com ela. Daí eu ficava fazendo gestos, eu ficava tentando me expressar, e a pessoa repetia, e aí eu concordava ou não, ou fazia sinal que era mais ou menos. E foi isso, foi assim, dirigindo crianças, dirigindo jovens, dirigindo pessoas muito mais velhas que eu, não é? Até que aconteceu um dia eu tinha feito uma temporada no Rio de Janeiro, meu sócio era o Antônio Abujanra, e tudo ficava nas minhas costas, porque eu era jovem, era sangue novo, né? Carne nova para você, no açougue, né? da arte, né? Então, eu fui para o Rio, a companhia era nossa, mas emprestado o nome da Fernanda Montenegro. Imagine só, o nome da companhia da Fernanda Montenegro. Nós não tínhamos firma. Nós éramos 2 sócios, mas ainda não tinha companhia. Não se exigia muito naquela época isso tudo. Aí, quando chegou no Rio, eles exigiram. A Fernanda disse, eu empresto para vocês. Olha só, uma pessoa que eu tinha visto 2 vezes na vida, e hoje ela diz que uma das pessoas mais honestas que ela viu em todo o teatro, em todo o tempo de vida dela, e porque emprestou, e nós não ficamos devendo um tostão, pagamos todos os impostos, pagamos tudo, e a pessoa ficou, a nossa companhia dela na nossa mão, a gente podia ter usado de forma errada. Com certeza, foi vocês podiam ter feito isso qualquer da parte coisa. da Fernanda. E aí, quando eu voltei de uma temporada, dessa temporada no Rio, que foi um grande sucesso, com um espetáculo, que o Abujanra tinha dirigido, eu tinha sido assistente dele, mas quem cuidava de tudo era eu, então eu fui mexendo no espetáculo, porque ele era um espetáculo que dependia das notícias do dia a dia. Então quem pegava os jornais, quem analisava tudo para jogar no espetáculo, era eu. Então nessa coisa foi modificando o espetáculo que ele dirigiu, e como nós éramos sócios, a coisa foi seguindo aí. Aí nós voltamos para São Paulo, e a temporada ia continuar no Teatro Oficina, quando eu encontro uma atriz que me diz, ô Vinhati, eu te vejo há tanto tempo com essa coisa, esse problema de voz, você falando desse jeito, às vezes você se força para falar, sai uma coisa e tal, por que você não vai a uma professora, que a minha professora é ótima, lá em Pinheiros e tal? Eu falei, eu tinha um caderninho do lado desses bloquinhos de espiral, que eu escrevia e ia jogando fora as folhas. Então, às vezes eu tinha na minha pasta 2, 3 caderninhos, porque era o dia inteiro que eu tinha que escrever, os recados e as coisas. Então, eu perguntei para ela onde era. Quando eu digo isso, eu escrevi onde era, ela me deu os endereços e tal, e eu apareci lá. A mulher era uma alemã, que chamava-se Berta Lang, uma professora de canto e de voz, e eu cheguei e menti tudo para ela. Eu estava numa fase assim debochada, numa fase que eu não acreditava mais em nada. Estava tudo errado, aquilo não ia dar certo, a minha vida tinha sido atrapalhada por isso. Eu não tinha chegado onde eu queria com a satisfação que eu precisava. E menti. Ela me perguntou, quanto tempo você está assim? Eu escrevi 6 meses. Eu fui mentindo tudo. Você não falou nada? Nada do que era verdade. Eu escrevi. Ela olhando para mim e esperando eu escrever, e talvez me analisando, né, exatamente. Ela tinha 82 anos de idade. Era uma mulher maravilhosa, uma vida maravilhosa, de histórias, de coisas lindas, que eu aprendi muito com ela. E aí ela me disse no final, não tem problema, isso tudo é bobagem. O que interessa é que você vai recuperar a voz em 6 meses. Eu olhei aquilo, eu tive vontade de dar risada diante de tudo que eu tinha feito,
passado por médicos, especialistas, por os maiores... E o tempo? E o tempo todo, 17 anos. Mas eu olhei para ela e respeitei a figura, aquilo tudo dela. Ela disse com convicção, né? Ela disse com uma convicção. E aí eu comecei a fazer aula com ela, primeiro uma vez por semana, depois 2 vezes. Ela não me cobrou absolutamente nada, porque a Eudósia, que era essa atriz, chegou a falar com ela do problema e tal, e ela não me cobrou nada. E aí eu comecei a achar aquilo muito bom, ir lá. Parecia que eu entrava num templo, onde eu me sentia em paz. Depois de um tempo, ela falou para mim assim, seu Vinhati, ela me chamava de seu Vinhati, imagina. Eu tinha até, 29 para 30 anos. E ela falou, o senhor acreditaria em alguma coisa assim? Eu falei, a senhora está querendo falar alguma coisa espírita para mim? Ela falou, mais ou menos, não é bem isso. Eu falei, claro que isso eu não estava envolvido. Mas eu respondi, eu acredito em tudo, porque depois do que eu tive que fazer para tentar recuperar essa voz, aí ela sorriu para mim como se dissesse, eu sei. Engoliu a minha mentira, né? Porque você disse que eram apenas 6 meses, né? Apenas 6 meses. E aí eu fui a uma pessoa que ela falou e comecei a passar por um processo de transformação, porque essa pessoa disse, quando eu cheguei, que eu estava lá, tinha mais de 1000 pessoas, num lugar onde era um senhor que falava, era um médico mesmo, formado. Ele só falava coisas bonitas, ele ia falando coisas muito legais, assim, de natureza, de flores e tal. E quando terminou, ele pediu quem quisesse falar com ele que entrasse numa fila. E ela tinha me dito, se pedir para ir falar, entra na fila e vai. E eu, quando entrei na fila, ele me disse, hoje temos um artista. E eu achei que era algum ator conhecido, porque eu estava no início da minha carreira, né? Em São Paulo mesmo, na capital. Mas ele disse a verdade, ele disse, né? Aí eu olhei procurando, quem será esse artista que está aqui? Não achei ninguém na fila. Dei mais uns passos, ele falou assim, ele passou por um médico famoso no Rio de Janeiro. Eu falei, poxa, mas eu sou eu, Pedro Bloch, que era um maior especialista em voz no Brasil. E era dramaturgo também. Então eu pensei, está falando comigo. Mas ainda não acreditei muito. Aí de repente ele falou, se ele seguir o que o médico falou para se operar, aí é que ele não vai falar mais. E o Pedro Bloch tinha dito para eu operar, que era... E quando você ouviu tudo isso? Aí eu fiquei assim meio transtornado, e o espaço que sobrou até chegar nele, quando eu cheguei eu estava, sabe, a cabeça meio zonza, meu Deus, como é que esse cara fala essas coisas todas e eu nunca vi. E aí ele pegou e falou assim, tá vendo esse vaso de rosas que tem aqui, era um vaso de rosas brancas que tem em cima da mesa, e ele falou, pegue uma rosa. Eu peguei, ele falou, é só isso, vá para casa, põe uma pétala desta rosa, toda noite, num copo de água pura, cobre com um guardanapo e no dia seguinte você bebe ao acordar. Na hora que você acordar, antes de pôr o pé no chão, você já bebe a água. E eu bebi. Aí só que ele fez um alerta. Daqui um tempinho você vai ficar muito doente. E aí, 15 dias depois, eu fiquei doente. De repente, eu estava ensaiando uma peça, não podia parar, eu estava com o TBC alugado, um monte de coisa nesse sentido. E, de repente, eu fiquei doente. O médico da família foi chamado, era conhecido, padrinho do meu irmão. Nós tínhamos médico na família nessa época, né? O médico vinha na casa das pessoas. E ele falou assim, é uma pneumonia, se não melhorar com esses remédios que eu vou dar, tem que ir para o hospital. E aí, no dia seguinte, eu acordei. E o que você pensou? Porque você foi para recuperar a sua voz. Eu tinha esquecido que o médico falou que eu ia ficar doente, porque eu estava tão preocupado com a peça, ela era um café concerto. Aquilo com músicas, absorvia que você, absorveu, né? De uma forma, o teatro me engoliu durante esses anos todos. E aí, quando eu recuperei a voz, no dia seguinte desse médico lá, eu levantei e falei, porque eu sempre fui muito determinado, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Então, eu não aguento mais ficar nessa cama. Eu tenho que levantar. E vou começar a trabalhar a voz como a dona Berta me ensinava, os exercícios que eu tinha que fazer. E aí, o que acontece? Eu vou para um espelho, no meu guarda-roupa, abro aquela parte do espelho e fico me olhando, porque eu tinha que puxar minha língua e ficar forçando no exercício, com um pedaço de lenço segurando. Não tinha de papel, era lenço.
Então, segurava